timings. Exatamente. Há uma frase que o Jorge Gabriel usa muito, que eu tomei quase como princípio para a minha vida, que é: dormir é um desperdício. Eu também acho. Quem gosta de viver como eu e sente-se tão bem nesta pele e aqui, acha que assim, se me foi dada uma oportunidade de facto estar cá e ter aguentado, então bora lá viver isto, até dar. Então é um bocado aquela história do pá, dorme-se o que tem que se dormir e pronto. Essencial, não é? Eu gosto muito de dormir de manhã, nem eu gosto, mas nem sempre dá, não é? Porque quem tem uma vida ativa no mercado de trabalho e depois com todas as outras ações e coisas onde eu me enfio, acabo por também ter muito pouco descanso. O que é que tu fazes atualmente? Eu sou técnica de comunicação numa empresa de ambiente, que é a Valor Sul. Gosto muito daquilo que faço, mas portanto, faço um bocadinho de tudo o que é a história, é uma mistura de publicidade e marketing, comunicação empresarial, jornalismo. Tenho uma equipe de trabalho muito coesa, que também são amigos, não é? Porque já estou lá há 6 anos. E, portanto, foi logo aquela saída da faculdade, começar a trabalhar. Eu fiz os últimos tempos já em regime de trabalhador estudante. Encontraste logo trabalho, não tiveste dificuldade? É a tal história. Eu não vivi, quando tu me dizias que eu era privilegiada, eu nem sequer vivi aquela história do andar a mandar currículos. Porque eu candidatei-me a uma vaga para um estágio curricular, queria experimentar a área de como é que era trabalhar numa empresa em termos de comunicação. E não tinha acabado o curso ainda, portanto fiquei na história do aguentar e como é que eu, com este corpinho, aguento o entrar às 8h30 em Benfica, tinha aulas só de manhã e trabalhava em part-time, entrava às 2h30 na Valor Sul, que fica aqui ao pé da Expo, e estava a trabalhar até às 6. E aguentei, portanto, quando me apercebi, me foi dada a proposta de ficar, não pensei 2 vezes e pensei, claro, ok, é mesmo uma oportunidade. E é para agarrar, porque não andei a bater portas, percebes? E isso também para mim foi importante. E continuas a trabalhar então, não é? Como? Continuas a trabalhar então, sim, e mais, é a história dos tais amigos, não é? Porque o Mafaldices, e a capa do Mafaldices... Exatamente, vou aqui pegar então no Mafaldices. Foi feita pelo Ian Sievert, que é o meu colega criativo da Valor Sul, com quem partilhei os primeiros tempos de gabinete. Agora já não estamos juntos no mesmo gabinete, mas que me conseguiu ler muito bem e compreender muito bem quando ele dizia... vemos aqui a tua cadeira folgada, como a folha de jornal, folhas de que jornal. não existia, foi de facto fabricado, não é? Isso não é uma fotografia, é mesmo um desenho, ele é um artista. Quando ele disse, eu quero a minha cadeira forrada à folha de jornal, mas já viste alguma cadeira assim? Não, mas eu quero uma. Pronto. E ele de facto conseguiu fazer com que essa capa fosse possível. O que é que se pode ler neste Mafaldices, Crónicas sobre Rodas? Olha, o que tu tens de não é mesmo o primeiro. O meu Mafaldices, o que saiu do forno há 2 anos atrás, quando foi lançado. Com uma dedicatória. E que não está autografado por mim, está autografado para a dona do prefácio, que é a jornalista Fernanda Freitas, que de facto foi um apoio muito grande, mais no incentivo de que isso era possível. E que não era de todo mais uma maluquice da Mafalda publicar um livro. Tu aqui falas de tudo, um bocadinho de tudo, não é? Esse livro foi um ato de teimosia, mais um, porque eu sempre gostei de escrever e escrevi durante muito tempo, mas achava que normalmente as pessoas preocupavam-se em me convidar e eu ia com muito gosto e continuo a ir e percebo que têm que existir dias para se comemorar as coisas. Exato. Mas eu brincava a dizer que só se lembravam das pessoas com deficiência no dia 3 de dezembro, porque é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nesse dia acontecia tudo. Os telejornais abriam com as notícias de sempre e dava-se uma importância desmedida ao que é ser deficiente em Portugal. Desculpa de interromper, tu concordas com essa palavra? Ser portador de deficiência ou ser diferente? Eu não concordo com, sinceramente, não concordo. Eu, para mim, acho que as coisas têm que ser chamadas pelos nomes. Os meus pais eram o nome de Mafalda e, portanto, ainda que eu acho muita piada a chamarem-me Mafaldinha, que vou ser eternamente, os meus amigos todos hoje em dia chamam-me Mafi e tenho quilos e quilos e quilos de alcunhas, portanto, o nome, este lado bem disposto também apelam a isso, é que eles inventem nomes à torta e à direito, mas eu nunca me fez confusão chamarem-me ou dizerem, não sei o quê, ela é deficiente, ou ela é portadora de deficiência. Porque eu acho que o diferente é um bocadinho o lado aligeirado
de chamarmos deficiente. E diferentes somos todos. E portanto não é preciso ter uma cadeira de rodas nem ter limitações físicas para ser deficiente, Exato. para ser diferente. Uma falda, pegando nisso, há aqui uma passagem que eu acho maravilhosa do livro e que não vou resistir, entre outras, entre muitas, mas que eu acho que isto mostra bem a forma como tu lidas com a vida se calhar até dos outros, e com a malformação dos outros. Eu vou tentar ser aqui bem breve, mas isto foi uma cena, estavas tu num elevador com o teu colega há cerca de 10 anos, então vou eu ler assim rapidinho. Acompanhada de um amigo que caminhava ao lado da minha cadeira de rodas elétrica, aguardávamos que a porta de um elevador abrisse para nos conduzir ao parque de estacionamento. Connosco, duas mulheres à espera do mesmo, aparentando 40 e 60 anos, parecidas exteriormente e similarmente ignorantes. Deviam ser mãe e filha. Ah, coitadinha, será de nascença, já viste, até estou mal disposta, dizia uma para a outra em tom audível. O meu amigo começou a respirar fundo, lá está, estou a dizer que os teus amigos te defendem ainda mais, e eu fingi que não era comigo e o elevador que não chegava. Dizia então a mais velha, nem consigo olhar, é que quando vejo estas coisas fico toda arrepiada, sem o mínimo esforço para não ouvir. Agora, entretanto, vou avançar aqui um bocadinho. O teu amigo, eu sei que não começou a não suportar aquilo, de tal maneira que se virou para a senhora e disse, mas afinal, o que é que você quer? Ver estas coisas? Quais coisas? Ela é uma pessoa, viu? E a partir daí, acho que, como tu dizes aqui bem, o circo estava instalado, por assim dizer. Perguntou-lhe se ele era da família e tentou baixar-se para se aproximar de mim. Peço desculpa, não queria ofendê-la, mas é que quando vejo estas coisas, penso sempre, mais valia que Deus a levasse. Acho que ele, pela primeira vez, sentiu uma bolada no estômago. É possível alguém referir-se a outra pessoa tão insensivelmente? O meu amigo cegou, só não partiu para a violência porque a porta abriu. E eu orgulhei-me dele e tive pena delas. Elas perderam o elevador. Isto para mim está maravilhoso, porque diz muito de ti, porque tu não só contornaste esta situação absolutamente indelicada, como conseguiste gozar com a situação e ser superior. Isto é uma lição que tu deves provavelmente ter ao longo da tua vida e quase todos os dias. Eu acho que essa crónica é aquela que, num curto espaço de página, não é? Exato, página consegue definir um bocadinho quem é Mafalda, com os tais contrastes dos sentimentos, daquilo que eu senti. De facto, posso dizer-te que todas as coisas que já me disseram, a história do ai tão pequenina, e quantos anos é que tem, e foi de nascença, aquelas coisas todas, para mim dizerem a frase mais valia que Deus a levasse, foi a pior coisa que já me disseram até hoje. Porque de facto eu tenho consciência de que foi um privilégio e foi uma oportunidade concedida estar cá. E portanto, imaginar que alguém dizia a mais-valia que essa situação não tivesse acontecido, quando não me conhece e não sabe sequer que eu não sou nem nunca fui revoltada. Eu compreendo, lá está a tal história das tais mudanças, as quebras, uma pessoa de repente é confrontada com um cancro, tem uma doença, são situações que eu nem quero me imaginar na pele dessas pessoas. Porque lá está, porque somos todos diferentes. Mas vivendo na minha pele e sendo a Mafalda que eu sou, para mim é quase uma ofensa estar a contrariar um bocadinho aquilo que é a minha essência. E a minha essência é uma pessoa que não é revoltada, nunca foi. E mais, que é uma pessoa que mais, para além de não é dizer ainda bem que isto me aconteceu, mas acredita que às vezes porque se calhar se eu tivesse duas perninhas a andar para trás e para a frente e fosse uma pessoa igual a qualquer outra pessoa, com as características de personalidade que todos nós temos e que nos caracterizam enquanto seres humanos, mas não tivesse as limitações físicas que tenho, provavelmente não tinha vivido as experiências que vivi até hoje e não tinha passado por coisas que eu considero que tornam de mim uma mulher feliz hoje. Agora, uma Mafalda, só dizer-te que foi um ato de teimosia, porque nessa história das pessoas quererem muito, e os jornalistas, e agora contra mim falo, procurarem nessa altura, irritava-me. Porque não é só comigo, mas é um bocado esta história da classe, não é? Eu falava um bocadinho por todas as pessoas com deficiência que eu conheço. És um bocado a voz ativa, sentes um bocadinho é isso que eu quero, percebes? E se calhar pela vontade que tenho, porque acredito que não é fácil ser assim, e tenho a noção que não é o andar numa cadeira de rodas que faz de mim uma comunicadora. E, portanto, não posso obrigar as outras pessoas que andam numa cadeira de rodas a ser igual a mim e estar aqui com esta vontade. Percebes? Cada pessoa é uma pessoa. Claro. Agora, nessa altura, quando isso aconteceu, portanto, há mais de 3 anos,
uma ex-colega minha de faculdade estava num jornal que já não existe, um jornal regional de Lisboa, o Notícias da Manhã, e ela estava muito aflita em festa de edição e ligou-me